Olá, gente! Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, a todos. Aqui vamos fazer um novo projeto, um projeto para falar sobre o Rio de Janeiro. E por que Copacabana? Porque Copacabana é o cartão postal do Rio de Janeiro, né? É Princesinha do Mar, é a praia mais conhecida no mundo. Então, eu optei por começar por Copacabana porque ela tem um significado muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. O que eu tenho a dizer de Copacabana? Copacabana tem todas aquelas mazelas, mas Copacabana é um bairro cosmopolita, desde a sua fundação como o nome de Copacabana, né? Como muitos de vocês sabem, Copacabana é o nome de uma santa que veio do Lago Titicaca, da Bolívia, trazida por mercadores de prata peruanos. Então, imagina, que show! Ela já nasceu cosmopolita. Então, hoje eu trouxe aqui a Liana Carvalho, que é jornalista, muito amiga, para falar um pouco mais da história do bairro, e a Maricela Fogaça, que é moradora e que vai contribuir muito com o nosso debate sobre as questões que a gente mais gosta e o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia encaminhar à futura prefeitura para melhorar a cidade do Rio de Janeiro, o bairro de Copacabana especificamente. Vamos lá, Liana? Vamos lá, boa tarde a todos e todas. Eu vou fazer como você falou, a Copacabana ela era uma aldeia de pescadores no século XIX e ela vem, no século XX, ela vem crescendo a partir, porque quando eles abrem o Túnel Velho em 1892, aí já começa o pessoal a vir do centro para fazer piquenique, passar final de semana. Você já tem o começo das políticas de sanitarismo, de sair do centro abafado, com ruas estreitas, a febre amarela. Então, você, no início do século, começa a construir aqueles casarões modernos, né? Arejados, de frente para o mar, vendendo uma nova vida, uma vida saudável, com ar marinho, sem febre amarela, sem mosquito, sem as mazelas, né, da cidade antiga, né, da cidade colonial e da cidade antiga. E você tem todo esse crescimento de uma Copacabana chique cosmopolita, mas ela nunca perde nem a colônia de pescadores, que está aí até hoje, né? Está aí até hoje, e o início do povoamento do Morro da Babilônia. Também é muito cedo. Você já, em 1927, o jornal Beira-Mar já denuncia e fala que estão sendo construídos casebres de pessoas que, vamos lá, 1000 aspas, não combinam com o nível social dos copacabanenses. Então, você tem todo já essa mescla que vai fazer parte, que acompanha a Copacabana até hoje, né? Que tem a Avenida Atlântica, os ricos, tem as suas favelas, e depois, a partir de 1945, 50, no pós-guerra, você começa uma popularização com os grandes edifícios, que a gente pode depois até falar mais, porque é muito o primeiro grande arranha-céu, é o Ribeiro Moreira, que está lá na esquina da Ronald de Carvalho com a Avenida Atlântica, que é de 1928, então é um marco, e ele vem logo depois do Copacabana Palace, que você põe o Copacabana Palace, você já viram as fotos? É um areal e o Copacabana Palace. Aí depois mágico, né? Parece que flutua, né? Exatamente, ele está ali e só tem umas casas antigas, aí vem o edifício Ribeiro Moreira, também as fotos são hilárias, tem a Praça do Lido e aquele prédio enorme, com só casinhas e tal. Então você tem a verticalização de Copacabana também muito cedo, né, gente? Década de 20, final da década de 20. Qual é Copacabana, Liana? O forte Nossa, é da colônia. Não, é antigo, é antigo. O do Leme é que é mais recente, que é tenentista, mas é todo o início do século XX. Copacabana começa, tem até uns livros, uns estudos que eles dizem que é a invenção de Copacabana.
Então, a Copacabana ela é fomentada, ela é, entre aspas, inventada por essa aristocracia que sai dos casarões de Botafogo e que vem curtir um novo estilo de vida na beira do mar, né? Que era a tendência, a Biarritz. Biarritz é criada mais ou menos nessa época também. Então, ela tem uma comparação. Copacabana sempre sonhou, os copacabanenses do início do século XX sonham em morar numa Biarritz tropical. Então, você tem toda essa analogia. Por questões sanitárias, como você disse, né? Precisava ter uma saída para o mar. E o chique, o glamour. O glamour da praia, do novo estilo de vida à beira-mar, tá? Então, voltando, falando dessas coisas, você vem... a Copacabana vem sendo construída, a Avenida Atlântica, todo o glamour, mas os cassinos, né, as boates, então ela já se consolida como um lugar de lazer, não só um lugar elegante, mas de lazer, não só à noite, nos cassinos, boates, etc., mas durante o dia a praia. Então é um bar que já nasce cosmopolita 24 horas, como você falou. Onde nasceu a Bossa Nova, né? Exatamente. Aí, 1950 é o auge de Copacabana, com a Bossa Nova, o rock and roll, e você tem um glamour maior. Agora, a partir dessa mesma década de 50, começam os prédios gigantes, com apartamentos minúsculos, né, os kitnets ou conjugados, que traz um outro público, que o público que só vinha fazer piquenique, agora pode morar em Copacabana, mesmo que seja no microapartamento. E aí você tem um dos mais famosos, é a Barata Ribeiro 200, que atualmente não tem mais esse número de 200, porque ele foi tão visado, trocaram o número, o edifício está lá. Aliás, tem um documentário maravilhoso, né? Sim, um edifício chamado 200. E aí você tem esse da Barata Ribeiro, tem o edifício Master, que também ganhou um filme maravilhoso, que é ali na Domingos Ferreira, perto da Santa Clara. Você tem um estudo muito bem feito de 2 edifícios, que são na Bolívar, também nesse gênero, feitos pelo Gilberto Velho e Ivone Magui, na década de 70, que trabalha exatamente da onde vem, quem é esse povo que mora em Copacabana, da onde ele vem, né? Por que ele mora em Copacabana? E mesmo em 70, continua a questão de, não, eu vim de não sei onde, mas assim, todo mundo fala que é chique morar em Copacabana, não tem problema o tamanho do apartamento. Então, mas isso tem várias, como é que eu vou dizer, várias considerações boas e ruins. Boas é que você populariza o bairro pretensamente. Democratiza, né? E a outra é a densidade demográfica que vai ficando complicada. É muita gente morando num lugar só, né? Nós vivemos o inverso disso agora, né? As pessoas estão saindo de Copacabana e envelhecendo em Copacabana, né? É o bairro mais idoso, é o bairro referência no Brasil para pessoas da terceira idade. Com mais número de todo do mundo, né? Inclusive, antes de passar aqui para a Maristela, eu queria falar, está rolando um debate que saiu na revista Ilustrada do Le Monde esse fim de semana, uma matéria acabando com Copacabana, mas acabando. Eu li, eu até entendo por que foi feita essa matéria, realmente o bairro está envelhecendo, e a gente viu esse fim de semana coisas absurdas, semana passada coisas absurdas. Aquele senhor chutando as cruzes, em homenagem às vítimas, mas ao mesmo tempo, aquele mas ele não era de Copacabana, né? Ele é do Leblon, né? Sim, mas é frequentador de Copacabana. E mesmo depois a gente teve a pessoa que foi repor as cruzes, quer dizer, essa contradição a gente viu acontecendo. E Maristela, não sei se você chegou a ler essa matéria. O título da matéria é Aqui Jaz Copacabana. E eu queria que você falasse, como moradora de Copacabana, o que você achou dessa matéria? Já que você leu. Olha,
se essa representa realmente a realidade. Porque, pelo que você lê ali, parece que eu de Copacabana e não sobre a matéria, né, que é atual, eu queria falar sobre como eu cheguei aqui em Copacabana, né, porque Liana, por exemplo, é uma moradora, nasceu e se criou em Copacabana. Não, eu nasci e me criei em Botafogo. Eu me mudei para Copacabana porque minha mãe tinha o sonho de morar em Copacabana. Então, você mora há mais tempo, mas você mora mais tempo em Copacabana do que eu, né? Sim, sim. Então, assim, eu vim de uma cidade, eu sou amazonense, né? Nasci em Manaus, mas morei a maior parte da minha vida em Minas Gerais, né? Então, eu vim de Minas Gerais, que o ritmo de vida lá é totalmente diferente aqui do Rio de Janeiro, né? Você sabe, né, Mônica? Porque você também, eu acho que tem raízes lá, né? Eu sou mineira, eu sou de Belo Horizonte, mas você é de Belo Horizonte, Eu sou amazonense, mas morei a maior parte da minha vida em Minas, né? Então, a realidade mineira... Pronto, eu sou a única carioca. É totalmente... Já me carioquei. Mineroca, minha mãe é carioca. Já me carioquei em pouco tempo. Então, a realidade de Minas é totalmente diferente da realidade. Eu não vou falar do Rio, porque eu moro em Copacabana, eu me acampo aqui e quase não saio. Então, a realidade de lá é totalmente diferente de Copacabana, né? Então, quem mora fora, principalmente numa cidade tipo Minas, que é muito conservadora, né? E as relações humanas lá também, elas são muito próximas, né, Mônica? Sim. Eu tive essas relações muito próximas. E quando eu vim aqui para o Rio, na verdade, eu não queria vir para Copacabana, para mim entrar nesse assunto. Eu não queria vir aqui para Copacabana. Na verdade, eu queria morar em Ipanema. Eu achava Ipanema menor, sabe? Que não tinha tanta essa diversidade, esse furdunço, que me assustava um pouco. Eu vim do interior de Minas, né? Eu vim do sul de Minas. O sul de Minas é o lugar mais conservador de Minas Gerais, né? Então, o meu marido queria Copacabana, que sempre foi apaixonado, a gente terminou vindo para cá. Quando eu cheguei aqui, eu realmente me assustei um pouco com o estilo de vida do carioca, sabe? Eu tinha medo até de entrar em algumas ruas, sentia muito receio, né? Mas com o passar do tempo, eu fui me apaixonando. Me apaixonei completamente por Copacabana, sabe? E hoje em dia, se me oferecerem um apartamento maravilhoso na praia de Ipanema, eu não vou, porque o meu lugar é aqui. É isso mesmo. O meu lugar é aqui, sabe? Porque o Copacabana tem um charme tão especial, né? Que mesmo a gente que mora aqui, né, Li? Mesmo a gente que mora aqui, a gente consegue ver isso, né? Sabe? A gente andar pela orla tranquilamente, apesar de a segurança não estar sendo tão boa ultimamente, né? Tomar uma cerveja gelada, sabe? A diversidade que tem de tipos humanos. O mais legal aqui é essa diversidade dos tipos humanos, que existe espaço para todas as tribos, né? Para todas as tribos e idade. Você senta na mesa de um bar, desde que com uma pessoa de 20 anos até com uma de 80 anos. Isso é só aqui em Copacabana que a gente vê, sabe? Em outros lugares do mundo, em outros lugares eu nunca vi isso. É aqui, né? Então, assim, a gente tem acesso muito fácil às farmácias, restaurantes, bares para todos os gostos, né? Então, transporte, isso... né? Copacabana é muito bem servida de transporte. Sim, de transporte, metrô,
linhas de ônibus, né, de essa infraestrutura também de supermercado, farmácia, que a gente tem, tudo com muita facilidade, né? Porém, uma parte que eu acho bem difícil aqui em Copacabana, que até hoje não se foi resolvida, é a segurança. Bom, é a segurança pública. Na cidade inteira. Não, isso não é um mérito do Copacabana. Copacabana é uma área turística, né? Nós temos muito turista, muitos eventos, os maiores eventos são feitos aqui em Copacabana, entendeu? Posso falar uma coisinha? Na época das Olimpíadas, eu moro em Laranjeiras. Aqui não acontecia nada. Aí eu vou visitar minha irmã, cara, parecia que eu estava no meio de uma feira, uma festa, parecia outro país, parecia que eu tinha viajado para outro lugar. Cara, é assim, é impressionante. Você foi para o país da Copa. Eu fui para a Copa, cara, era outro mundo. Mas, gente, eu gostaria de voltar um pouco aqui para a Liana, depois a gente vai passar na segunda parte do programa para ver o que a gente pode fazer para melhorar, mas eu gostaria que ela falasse um pouco da experiência que ela teve na pesquisa dos prédios Art Deco, Art Nouveau, de Copacabana. Eu acho muito legal isso, porque para mim, que sou apaixonada por coisas antigas, eu fico deslumbrada quando eu vejo aquelas portarias com aqueles desenhos de índios, de plantas, de Amazônia. Aquilo ali é maravilhoso. E a gente tem que buscar preservar. Porque, por exemplo, no prédio da minha irmã, trocaram uma porta de vidro lindíssima por uma porta de ferro por uma porta de vidro. Então, a gente tem que tentar reconstruir a nossa memória para preservar a beleza de Copacabana. E voltando ao artigo... troca, Mônica, só mais um pontinho aí. Essa troca foi devido mais à segurança, e é isso que eu estou falando, né? A falta de segurança. Uma porta de ferro é muito mais segura do que uma porta de vidro. Eu já não sei muito bem, porque eu, por exemplo, eu não gosto daquelas portarias que estão botando grade na frente. Parece que você viu principalmente nos passeios públicos, que dificulta o acesso de pessoas cadeirantes, de pessoas idosas, de toda a população em geral, né? Isso também é um outro caso muito... Além de enfeiar muito, né? Fica muito feio, agressivo, né? É o meu ponto de vista, né? Vamos lá, Eliane. Eu adoro essa parte histórica. As grades são horrorosas. As grades são horrorosas, eu acho que isso aqui é unânime. Mas a Copacabana, exatamente, esse início do final do 19, início do 20, o Art Deco é o chique, ele está... Haussmann estava terminando lá de fazer Paris e não só os grandes boulevards e os grandes prédios públicos, né, como o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, todo aqueles prédios da Cinelândia, eles são arquitetura mista francesa. Agora, esses que vêm para Copacabana, eles são um Art Deco, e um Art Deco misturado com, eu vou me atrever a falar, muito mesclado com o próprio movimento modernista de 1922, que agrega a figura do nativo, né, do natural da terra, agrega as palmeiras, a vegetação, quer dizer, você tem uma construção que é oriunda do Art Deco, mas ela é bem específica porque ela traz elementos do próprio local. E o Lido, aí onde moramos, eu não estou agora, porque eu estou de quarentena no interior, como vocês podem ver, eu não estou em Copacabana. Também estou em quarentena, mas aqui em Copacabana, em confinamento. Não tem prédio. O que eu estava falando? Que os prédios começam exatamente nesse local, que é o local mais antigo, onde moramos, no Lido, que é o local mais antigo. Porque o primeiro túnel, que nós chamamos de túnel velho, ele é do final do século XIX,
Mas como o hotel Copacabana Palace, ele é espetado ali na altura da Praça Cardeal Arco Verde, você já tem a Praça Cardeal Arco Verde e o hotel. Você vê quando ele está acabando de construir, você vê que tem a praça. A praça é antiga tanto quanto o hotel. Então, tudo vai vindo para aquele lado. As pessoas saem do túnel velho e viram para a esquerda. E descem para o lado do Copacabana Palace. E aí começam a fazer os prédios. E o mais interessante é que esses prédios Art Deco eram exatamente para chamar as pessoas que moravam em casa e dizer: olha, morar em apartamento também pode ser elegante. Olha que prédio maravilhoso, olha que distinto a portaria, porque você tem todo um preconceito de dividir, você tem um preconceito de dividir, porque o pessoal falava assim, pô, vou morar numa casa de cômodos, com um monte de gente, no cortiço? Não, aí você tem o trabalho das portarias e das fachadas exatamente para diferenciar. Ah, não, aqui é um Art Deco francês, aqui é um prédio, é uma casa de cômodos, mas tem regras civilizacionais, condominiais. Mais por status também, exatamente. Né? A elite, mas para você de Copacabana, para você convencer o cara a sair da casa dele em Botafogo, que era uma casa, a morar numa coisa que na época não havia essa cultura de prédio, que as pessoas achavam esquisito, porra, vai morar outras famílias, pô, na concepção de época, isso era um cortiço. Onde moravam várias famílias, era um cortiço. Então, você tem o trabalho arquitetônico forte também inspirado nisso, para que as pessoas deixassem esse conceito, esse preconceito de que se morar com outras famílias no mesmo prédio seria uma coisa decadente, pobre. Então, eles capricham no tamanho dos apartamentos, que são gigantescos, e muito arejados, e nas portarias super suntuosas, né? Em mármore. Luxuosas até, né? Preciosas. Luzes que vinham da França, né? Pois é, eu queria aqui agradecer algumas presenças aqui, a Marta, olá Marta, a Patrícia Rabelo assistindo a gente, a Silvia Helena, o Cristi, sejam bem-vindos todos. A Marta, inclusive, perguntou por que é ótimo esse projeto, por que você não vai falar do centro? Eu vou no próximo, sim, falar do centro, vou falar de Santa Teresa, falar de outros bairros. Maristela, me conta aí, como é ser mulher e morar em Copacabana? Eu te pergunto isso pelo fato de que eu acho que para uma mulher sozinha, você no caso não é, mas para uma mulher que, assim, que tem uma vida autônoma, ela tem todo o prazer de morar em Copacabana. Eu falo isso porque a minha irmã mora lá há 30 anos e ela diz que ela não tem medo de chegar às 2, ela não tem medo de descer às 4 horas da manhã para comer um salgadinho, ela não tem medo nenhum e ela mora ali na Prado Júnior, quer dizer, onde antigamente as pessoas tinham até temor, porque tinham várias casas de prostituição, tinham cabarés. Era mais barato o apartamento. Era mais barato. Mas hoje em dia já não é, você vê, o conceito já mudou. Mas eu gostaria de ouvir essa tua opinião, enquanto mulher, como é legal morar. Eu digo isso aqui porque aqui em Laranjeiras, das 9 horas da noite, onde eu moro aqui em cima, você não tem ninguém na rua. Tem ninguém. Nossa, a rua está bombando, né, Maristela? Olha, Até demais, né? Eu particularmente, eu sou casada, né? Mas meu marido não mora no Rio. Vocês sabem, ele mora em Minas, porque nós continuamos com a nossa casa em Minas e eu moro aqui com meus filhos. Então, eu sou praticamente uma mulher sozinha. Sozinha, não. Desacompanhada quando ele não está aqui. Quando ele não está aqui. No momento, ele está cumprindo o isolamento com a gente, já está aqui há 3 meses. É o tempo maior que ele já passou aqui, porque ele só vem de 15 dias e fica o final de semana. Então, eu saio muito. Liana sabe, né? Eu sou uma mulher que
adoro a rua, adoro frequentar os bares, adoro encontrar os amigos, fico até altas horas da noite na rua, gosto de botequim, gosto de tomar minha cerveja com meus amigos. Bem, no início, quando eu cheguei aqui, para mim foi muito difícil, porque eu tinha muito medo de andar na rua à noite sozinha. Liana sabe disso. Porque tem alguns lugares que não são bem iluminados. Tem alguns lugares que nós que moramos aqui, eu moro na Nossa Senhora de Copacabana, né? Aqui. Então, tem alguns pontos aqui que realmente são perigosos para a gente passar a noite. Então, sempre vinha um amigo, quando eu saía dos bares, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, sempre vinha algum amigo me deixar em casa. Na porta de casa, eu tinha que entrar para eles poderem ir embora, porque eu tinha muito medo e eles também tinham muito receio, né? Agora, hoje, Mônica, eu me carioquei tanto. Depois de todo esse medo, quem não é daqui de Copacabana, quem não é acostumado, ela tem essa visão, né? Sabe? Que é tudo muito perigoso, né? Que você pode ser assaltado a qualquer momento, e realmente pode, se você não tiver os cuidados necessários. Hoje, não. Hoje pode ser 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, eu já venho sozinha para casa. Primeiro que a gente já conhece, eu já conheço as pessoas em situação... Já conhece os bêbados? Sim, eu já conheço os bêbados, eu já conheço as pessoas de situação de rua que ficam na esquina dormindo. Eu conheço todas essas pessoas. A gente passa, conversa, dá um agrado, entendeu? Então, essas próprias pessoas, elas também já te conhecem. Então, isso fica muito tranquilo. Porque eu te digo, essas pessoas não estão na rua porque elas querem. São situações, de forma alguma, né? Elas estão na rua por necessidade. E, às vezes, elas têm uma carência muito grande e sofrem muito preconceito. Quando você começa a aproximar elas, sabe? Dá um café da manhã, é o mínimo, sabe? Está com frio, você arranja um cobertor para elas, né? Então, elas já vão te conhecendo. Aí, quando você passa por esses locais, que muito turista que vem aqui, tem muito morador de rua, morro de medo de passar, você já não sente mais medo, porque você já criou um vínculo com aquelas pessoas. Se bem que eles são itinerantes. Eles são itinerantes, nem sempre são o mesmo. Mas se estão ali, sabe? A gente passa, cumprimenta, porque são seres humanos. Né? Então, esse medo eu já perdi. Eu, como mulher na rua, eu me sinto mais insegura com os machistas que frequentam os lugares que eu frequento do que os próprios moradores de rua. Oi? Acho que saiu do ar, Maristela. Lili, desliga o computador. Foi a Maristela. Gente, desculpa, meu filho ligou agora, fez uma chamada de vídeo, aí eu vou... Então, vamos continuar aqui. Eu gostaria de, realmente, que a gente também... Alô? Ele está insistindo em fazer a chamada de vídeo. Então, Mônica, assim, eu como mulher, eu já consigo me defender e andar sozinha, como Li, né, Li? Como você já conhece. Claro que a gente tem um cuidado maior, entendeu? Mas eu... Maristela, despacha ele um agora, não posso. Despacha ele um pouquinho. Deixa eu falar. Essa situação de moradores de rua... Ficou baixo. É um problema que a gente tem, é uma situação muito difícil que a gente tem que superar na cidade do Rio, né? E depois dessa pandemia, com milhares de desempregados, é uma situação... Está baixo o som agora, Mônica. Baixo? Tá bom. Não estou quase ouvindo. Tá ouvindo? E é uma situação que a Prefeitura do Rio ela vai ter que trazer com ela isso, né? Ela vai ter que ter a prioridade nesse pós-pandemia, no próximo prefeito, cuidar dos milhares e milhares de desempregados e pessoas que estão
absoluta situação de precariedade. E é isso que a gente tem que estudar. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui, que esse jornalista francês, ele que colocou, que eu acho interessante. Ele lembra que Copacabana tem 78 ruas, 5 avenidas, 6 travessas e 3 ladeiras do bairro. Uma população média de 160 mil habitantes, foi o que ele colocou, né? Eu acho... É isso mesmo, né? O 161, 161.178 foi do censo de 2000. Tá? Eu acho que o último foi em 2010 ou 2012. 2010 foi 145 mil e alguma coisa no censo de 2010. Então, é isso mesmo, porque... Tem 160 mil habitantes, muita gente mais velha, né? Sim. Muita gente mais velha. É um bairro muito reacionário, muito preconceituoso, né? Pela idade das pessoas, pelo poder aquisitivo. E, claro, que eu sei que tem muita gente que luta pela democracia, nós temos movimentos de esquerda, como o Copacabana por Direta, são movimentos muito fortes em Copacabana, né? Onde que a gente realiza os atos e a gente sempre bem-vindo, a gente consegue lotar. Eu acho que Copacabana, um pouco da contramão do que diz esse francês, imagino que ele também teve essa ideia, porque o Brasil está construindo uma imagem terrível lá fora, né? Uma imagem de praticamente vivendo uma ditadura. E praticamente a gente está vivendo uma ditadura. Só que a gente não a imagem corresponde. A imagem corresponde à realidade. Ouvir. Mas eu acho que o som tá bom, não tem? Eu tô ouvindo tá bom, muito bem você, estou ouvindo muito bem a Liana. Então, deixa eu só dizer, como a gente já está chegando para o final do programa, a ideia aqui é a gente colher informações para a gente poder construir propostas para a melhoria, a qualidade de vida de cada bairro. Então, eu gostaria que cada uma falasse agora, já pensando o que a gente poderia levar de propostas para melhoria e qualidade de vida do bairro de Copacabana. Eu também quero lembrar que Copacabana ela tem 4 comunidades, 4 favelas, né? Tem o Pavãozinho, né? E tem o Tabajara, o Chapéu Mangueira e a Babilônia, que acho que nem todo mundo sabe. Leme é um bairro também, tá? A gente junta tudo, mas administrativamente o Leme é um bairro. Então, o Chapéu Mangueira e a Babilônia estariam no bairro do Leme. Mas como isso eu vi agora no Instituto Pereira Passos, por mim, eu achava que era um nome Leme, mas não, é um bairro. Não, é um bairro. Oficial. Então é isso, eu gostaria, então, já partindo para o final, que a Maristela falasse. Eu não estou conseguindo ouvir direito, pessoal. Mas a gente está te ouvindo muito bem. Você está me ouvindo agora? Oi? Que você partisse para o final, já fazendo ponderação sobre melhorias. Não está? Então vamos ficar com a Liana, já que a gente tem esse problema. Gente, é assim mesmo, viu? Live acontece, às vezes toca o telefone, às vezes a compra que chega, às vezes é o gato que pula na mesa, a criança que chora. Então, Liana... Estamos todos em casa, né? Estamos em casa e defendendo para ficar em casa, né? Eu já decidi, eu só vou sair de casa quando a Fiocruz, que para mim é o máximo, a minha referência de combate ao Covid, quando a Fiocruz disser, gente, com muito cuidado, você já pode começar a sair. Então é isso. Então, mais ou menos. Obrigada, Mônica. É mais ou menos o que eu penso para sair daqui da duna que me encontro, para voltar para Copacabana, quando a Fiocruz falar, pode botar sua máscara e voltar para Copacabana. Eu vou, porque antes disso eu não vou. Uma senhora velhinha,
sem máscara, e ainda me xingou porque eu não entrei no elevador com ela. Eu falei, mas como é que eu vou entrar só ela nem de máscara, tá? E deve ser uma pessoa... Me xingou até minha quinta geração. Eu falei, é hora de eu sair daqui. E saí, né? Tô aqui fora. Mas eu acho que a educação para todas as pessoas trabalhar, mas aí não é nem só do bairro de Copacabana, eu acho que é da cidade como uma forma geral, tem que existir com campanhas para não só nas escolas, quanto para essas pessoas antigas vislumbrar o seu semelhante de outra forma, gente. As pessoas às vezes te veem como um inimigo, é uma coisa... Eu acho também um fenômeno muito recente com a subida ao poder desse cidadão fascista, né? E que é um ódio que impera. Mas, assim, vamos lá, vamos esquecer essa coisa ruim. O que eu acho que a gente tem que fazer é informação, saber de onde as pessoas que estão na rua vêm, por que elas estão ali, de onde elas vêm, por que elas estão ali, procurando pelo quê? A priori, procurando sobreviver. Mas, né, de onde elas vêm, como você poderia melhorar a condição, tira da rua, botar em outro lugar, quer ficar em Copacabana, então que tenha uns alojamentos em Copacabana, você tem vários abrigos, tem na Lapa, né, tem em São Cristóvão, então você... Tem prédios vazios também. Tem prédios vazios. São políticas públicas que tem que ser disponibilizada para abrigar essas pessoas, né? Você tem o movimento, uma invasão que eu achei maravilhosa, que eu não acho nem que seja invasão, eu acho que seja apropriação débita, que deve ser feita, foi do pessoal da Jamila, que é uma... Não, Indianara, da Casa Nem. Indianara, isso. Da Casa Nem. Eu fui visitar o prédio. Até entrevistei. Ela é ótima. E aí o movimento, tem um monte de gente na rua, tem um prédio lá vazio, vai para lá. Agora, poderia ser muito mais bem feito se o governo encampasse e ajudasse, né? Bem mais fácil, né? Uma casa para todo mundo, né? O que a gente tem que lutar. Vários prédios vazios, do governo até, estão lá se deteriorando. Ali não está aqui, né? Na rua. Ali não está aqui nesse momento, a Mônica pouco vem porque eu moro em Laranjeira, mas atualmente com a pandemia, aqui em Copacabana a situação piorou muito, com as pessoas em situação de rua. As pessoas colocam sofá, colocam camas na rua, tem muito, ali no posto 6 está cheio, e essas pessoas fazem as necessidades na rua. Como elas não estão tendo... muitos também têm problemas mentais, têm problemas com drogas, né? E são abandonados pela família. Então, o que está acontecendo aqui no momento? Está tendo um grande número de tráfico de drogas por essas pessoas em situação de rua. Elas estão vendendo drogas, porque você sabe, fechou restaurante, fechou bares, fechou tudo, e eles ainda comiam alguma coisa que essas pessoas davam, né? Essas pessoas sempre davam. Aqui, por exemplo, na esquina, na Rodolfo Dantas com a Nossa Senhora, tem uma galera, né, em situação de rua, que eles estão vendendo droga direto. Aí a polícia chega, esconde embaixo da árvore, fazendo as necessidades nas vias públicas, entendeu? Então, é isso que eu falo. Nós estamos em isolamento, no conforto do nosso lar. Nós somos privilegiados por ter isso, né? Algumas pessoas estão recebendo auxílio emergencial, pessoas que eu sei que não precisam receber e que estão recebendo, enquanto que outros que não precisam... O Brasil e suas mazelas, né? Tem militares. E que deixar bem claro que quem disponibilizou esses R$600 foi a esquerda, porque antes eles não queriam dar, depois foi para 200, e quem lutou pelos R$600 foi a esquerda, né?
e que Exatamente. agora esse governo quer diminuir para 300 e até acabar. Então, na minha opinião aqui, um problema bem sério em Copacabana já vem de antes, mas que agora, com a pandemia, piorou muito, foi a situação dessas pessoas de rua que estão totalmente abandonadas, sabe? Então, e com isso termina tendo muita agressividade, muito furto, muito roubo, né? E que o governo tinha que olhar por essas pessoas, tanto para a segurança nossa, moradores, como para a segurança deles também, porque eles também podem ser disseminadores do vírus, né? Então, assim, Copacabana é um lugar maravilhoso para viver. Mas... Lula dizia que pobreza não é, que a pobreza não é problema, é solução. A gente tem que incorporar essas pessoas em situação de rua à vida econômica, a vida social, e o Brasil tem dinheiro, não podemos ficar com essa história que o Brasil não tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro, ele tem que investir, e tem que acabar com essa miserável PEC dos gastos, porque você investir em saúde, em educação, em moradia, é investimento, não é gasto, não é gasto de dinheiro, é um investimento para o futuro do Brasil, porque essa população de rua é jovem. O Brasil presente também, Mônica. Claro. Então é isso, gente. Eu gostei muito, muito. Queria agradecer a presença de vários amigos aqui. O Almir Alves, que é aqui do Peixinho Bodega de Laranjeiras. Tem a Sandra também, Macedo, que está aqui, amigona aqui de Laranjeiras. E muita gente querida. E eu espero que vocês tenham gostado e que a gente vai fazer um próximo. Vamos falar de um outro bairro tão querido como Copacabana. Valeu, gente. Muito obrigada. E saudade de você. Obrigada para você também, Mônica, por ter me convidado. E eu adorei as histórias de Liane, que a Liane tem assim, um vasto conhecimento enorme. Cada vez que a gente conversa com ela, a gente vai aprendendo mais, sabendo mais sobre Copacabana. Foi um prazer estar com vocês. Tá bom? Beijo, meninas. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu também. Vamos falar um pouquinho aí, né? Agradeço também ao convite da Mônica, gostei muito do bate-papo e quero assistir os outros bairros, adorei. Obrigada, Marcela, Mônica. Tchau para vocês todos que assistiu a gente. Falar sobre o Rio. Tchauzinho, amigas. Saudade de todas. Brevemente nos reuniremos. Aguardando a Fiocruz. Isso. Volta ali. Viva o SUS, viva a Fiocruz, viva tudo. Viva o SUS.